Anteriormente em Mighty Morphin, enquanto a Terra é atacada pelos Impérios, Zordon e Lord Zed se enfrentam pela primeira vez. Quando Grace liberta os Impérios do fragmento celestial, Zartus foge para dar sua última cartada. E superando todas as expectativas, Matt e Tommy se unem para formar um Zord implacável, o Tigre Branco Dragão Zord. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Estamos agora na reta final do arco de Eltarian War. Hoje iremos revisar Power Rangers número 15 aqui no canal, dando continuação direta de Mighty Morphin 15. Esse arco, as edições estão bem coladinhas uma com a outra, então eu sugiro sempre assistir os dois reviews, tanto da Ana quanto o meu. E o mês de fevereiro vai marcar o fim desse arco, e eu tô muito curioso para saber o que a Boom Studios está preparando para o futuro, até porque algumas pontas começaram a ser soltas nessa edição, que eu acredito que são pistas para o que vai acontecer ao longo desse ano de 2022. Lembrando, se você chegou no Mega Power Brasil por conta desse quadrinho, eu sugiro você voltar alguns vídeos, ficar em dia, para depois voltar para o review mais atual e aí sim acompanhar mensalmente cada vídeo aqui no canal. Assim como a edição anterior, essa edição é recheada de combates, é o verdadeiro embate entre Zartus e os Power Rangers, né? Quando eu falo os Zartus e os Power Rangers, inclui também os Impérios. E lá nos arredores da Prometeia, ou melhor, do que restou da Prometeia, nós temos os Rangers lutando contra os Impérios, enquanto Book e Skull estão gravando tudo, fazendo aquela transmissão ao vivo. Lembrando que os dois possuem um canal no YouTube e eles parecem não ter muito medo não, viu? Porque eles estão bem pertinho dos Zords, do Megazord na verdade, e também do Império, e narrando cada parte da batalha. Inclusive um momento que eu gosto bastante, que ele está comentando enquanto está gravando, eu não sei nem se está gravando, se está ao vivo, enfim, ele fala do momento onde aparece o Tigre Branco Dragão Zord, que foi a grande revelação do quadrinho passado, né? Um grande fanservice e que aparentemente tanto ele quanto Skull gostaram desse momento. E falando no Tigre Branco Dragão Zord, ele está lutando contra um dos Impérios. Um detalhe muito bacana dessa edição, que a Boom poderia ter adotado em quadrinhos passados, é que eles colocam cores nos Impérios para diferenciar uma criatura da outra, até porque elas são bem parecidas nessas criaturas. Então, o Tigre Branco está lutando contra o Império Roxo e Matt está tendo sérias dificuldades para manusear os comandos do Zord, até porque ele nunca tinha feito uma combinação anteriormente. E aí ele fica nervoso e tal, falando: Tommy, é melhor a gente se separar. E Tommy fala: não, a gente não vai se separar, porque se isso acontecer é morte certa pra gente. Confie em mim, vai dar tudo certo. E ele aproveita nesse momento que eles estão lutando também para deixar algumas coisas esclarecidas, né? O Tommy pede desculpas pro Matt por conta de todas essas brigas que aconteceram até a última edição, inclusive, porque eles precisam focar para derrotar esse inimigo. E ele fala uma coisa que eu gostei bastante, ele fala que agora tanto ele quanto o Matt estão conectados através da rede de morfagem como um só. Como seus Zords, agora eles são um único Zord, ou seja, eles precisam trabalhar em sinergia para que o resultado positivo aconteça. E Matt meio que se concentra novamente, também pede desculpas para Tommy por conta de toda a imaturidade que ele teve, e ele começa a sentir que o poder da rede de morfagem e sua união com o Tommy começa a dar certo, ele começa a pilotar o Zord de forma mais fácil, o que me leva a crer que além de você ter que aprender a manusear um Zord para pilotar, etc., a rede de morfagem dá um empurrãozinho para que você aprenda as coisas mais facilmente. E isso justifica, né, ao longo desses anos de Power Rangers, quando os Rangers no primeiro episódio entram no Megazord e já conhecem tudo, talvez a própria rede de morfagem vai ensinando aos poucos como utilizar a máquina. E a sinergia desses dois é tão grande que eles conseguem disparar uma quantidade imensa de energia contra esse Império e acaba vencendo, derrotando esse Império, e a cena termina com a silhueta humanoide se formando, um negócio bem estranho que nem ele nem Tommy estão conseguindo entender exatamente o que está acontecendo. Enquanto isso, na Lua, mais precisamente na Caverna da Ilusão, nós temos Zartus indo atrás do Cristal Zell. A edição número 15 de Mighty Morphin terminou com a página inteira com os Zartus olhando para o cristal
E a gente está vendo a continuação dessa cena, enquanto Zed e Zordon estão brigando lá do lado de fora, nós temos Arthas indo em direção àquele pedestal aonde está o cristal. Essa cena me chamou a atenção por dois motivos. O primeiro motivo é que à medida que Arthas vai chegando perto do cristal, ele começa a conversar com o cristal, não dando a entender que o cristal é uma coisa senciente, mas que ele tem alguma informação, alguma bagagem acerca do cristal. Até porque ele comenta o seguinte, ele fala que os mestres da morfagem foram tolos por deixarem esse universo ao capricho de seres inferiores e que chegou o momento dele limpar a bagunça. E logo em seguida ele começa a falar algumas coisas que a gente não entende, uns balões coloridos, mas se a gente voltar algumas edições com os habitantes da galáxia M51, ou seja, em algum momento do tempo o Arthas aprendeu esse idioma e eu acredito que ele está entoando algum tipo de feitiço, provavelmente para remover aquela proteção que estava em volta do Cristal Zel, para não acontecer o mesmo que rolou com Zofran. Só que antes dele completar algum tipo de encantamento, que é que eu acho que estava acontecendo, ele é atacado por Zordon utilizando o seu cajado, que logo em seguida também é atacado por Lord Zed. E nós temos aí, depois de milhares de anos, a reunião de Zordon, Arthas e Lord Zed, que é Zofran. E esse momento de reencontro dos três é um momento de grande tensão, né? Quase 10 mil anos que eles não se reencontram. E Arthas está muito contente de ter conseguido executar o seu plano. Zed e Zordon estão brigados há milhares de anos e ele fica ironizando enquanto os dois estão brigando, né? E Zordon continua com o cajado apontado para cima de Arthas, falando que se ele se aproximar mais do Cristal Zel, ele vai ter que fazer alguma coisa. E Zed continua também lutando contra Zordon nesse meio tempo. E aí Arthas percebe que está tendo uma rusga entre os dois e tal, e oferece mais uma vez aquela aliança a Lord Zed, né? Vamos lembrar que em edições passadas Arthas tentou persuadir Lord Zed, só que Lord Zed não caiu na dele, e parece que isso está acontecendo novamente. E Zordon percebe essa troca de olhares e também de diálogo, né, entre os dois, e fala o seguinte: Zofran, Arthas colocou eu e você para brigar, nós éramos amigos, tudo isso que ele fez foi em prol dele, ele está mentindo para você. Se você acha que eu estou mentindo para você, pode me atacar. E aí Zordon larga a arma que ele estava usando, né, aquele cajado que é uma lança, e Zed pega o cajado em formato de Z e vai para cima de Zordon, enquanto a gente pensa que ele vai atacar Zordon, na verdade ele ataca Arthas. Nós temos aí uma aliança que aparentemente é temporária, até porque a gente sabe que nos próximos eventos Lord Zed e os Power Rangers vão continuar brigando, mas é muito bom ver que Zofran acordou e percebeu que Arthas foi o grande arquiteto desse plano maligno. E nesse primeiro quadro, onde nós temos Lord Zed e Arthas brigando, Arthas confessa que sim, ele colocou os dois para brigar e que Lord Zed foi muito estúpido de ter descoberto isso só agora, e que todo o plano dele era ir atrás do Cristal Zel, e infelizmente Zordon e ele estavam no caminho. Vamos agora para o combate dos Omega Rangers contra um dos Empírios na órbita da Terra. E esse Empírio sente a perda de seu irmão e fica furioso. Inclusive ele joga um ataque de energia que deixa todo mundo atordoado e parte em direção aos escombros da Prometeia, onde o Thunder Megazord está lutando contra outro Empírio e estava tendo até uma certa vantagem, até que esse outro aparece e dispara uma grande quantidade de energia contra o Megazord, deixando eles temporariamente também sem funcionar. Voltando lá para a órbita, Trini e os outros não sabem o que fazer porque os controles não estão funcionando, e ela sugere a Alpha utilizar o arco do mestre para colocá-los de volta na Terra para ajudar os Mighty Morphin Power Rangers. Só que aí, meus amigos, o negócio fica sinistro. O emissário azul da rede de morfagem se materializa na frente deles e confirma aquilo que a gente especulou em edições passadas e também no nosso podcast, que é o Centro de Comando. Assim que o Empírio morreu, ele voltou. Então, se destruir os 3 Empírios, é provável que os 3 emissários da rede de morfagem retornem. E o emissário azul não apareceu só para contar isso, mas também para liberar o poder final dos Omega Rangers. E assim como na edição passada nós tivemos
uma grande revelação com o Tigre Branco Dragão Zord. E nós temos aí pela primeira vez o Ultra Omega Zord, a fusão dos Omega Zords dos Omega Rangers. Um negócio bem difícil de falar, é quase um trava-língua. E ele vai rapidamente em direção ao planeta Terra e atordoa os dois Empyreos. O Thunder Megazord recompõe sua energia e junto com os Omega Rangers eles conseguem destruir um segundo Empíreo, partindo ele no meio. Nas páginas finais da edição 15 voltamos para a Lua, onde Zartos está tendo muita vantagem no combate, e ele comenta que ao longo desses anos ele escondeu seu verdadeiro poder e que ele sempre foi mais experiente que Zordon e Lord Zed, e até mesmo o próprio Zordon concorda, né? Ele percebe que Zartos em combate é muito mais ágil, muito mais experiente e também conhece os golpes de ambos, até porque eles foram treinados no mesmo lugar, né, em Eltar. Só que aí, tanto Zordon quanto Zed percebem uma coisa: eles não são mais os Eltarianos de lá atrás. Zordon está em um corpo robótico e Lord Zed agora é um feiticeiro. Ele é completamente diferente do que era Zofran no passado. E talvez isso ajude a ter algum tipo de chance na batalha, né? Inclusive Lord Zed utiliza um ataque, consegue distrair Zartos, Zordon vai pra cima dele, só que como o Zartos comenta muito bem, a única falha de Zordon nisso tudo é que ele tem um coração bondoso e ele nunca vai conseguir vencer essa batalha, porque ele nunca vai querer matar Zartos, né? Então os Zartos tem essa vantagem, a gente não vai ver a conclusão dessa batalha nessa edição, porque a gente vai voltar lá para a Terra, onde nós temos as últimas páginas com o Empíreo furioso, porque ele perdeu seus dois irmãos, né? Ele tá bem irritado, a gente consegue perceber isso muito bem nos balões, né? Ficou muito bem escrito, desenhado nesse caso, e nós temos agora 3 Zords lutando contra um Empíreo, no caso um Megazord, na verdade 2 Megazords, né? Os Omega Rangers, temos o de Marimorph e também temos a fusão do Tigre Branco com o Dragão Zord. Só que para surpresa de muita gente, o Empíreo começa a se modificar, virar uma criatura muito maior, com detalhes dos outros 2 Empíreos. É bom lembrar que na hora que eles foram derrotados pelos Power Rangers, as carcaças ficaram no chão. O fato é que essa forma aparentemente é muito mais poderosa que os 3 Empíreos separados. Só que na última página aparece um balão sem identificar quem é, dizendo que esse é o timing perfeito para os horríveis. E nós temos na última página o Empíreo olhando para cima e aqueles vampiros que apareceram em edições passadas começam a cair dos céus. A gente não sabe se eles vão atacar o Empíreo ou os Power Rangers, a gente não sabe o que vai rolar porque a edição termina dessa maneira. Quem será que levou os horríveis até o planeta Terra? Será que foi Lord Drakkon, até porque Drakkon conhecia essas criaturas, ou algum outro personagem? Teremos que descobrir isso apenas na próxima edição. Galera, aconteceu muita coisa na edição de hoje, tô aqui cansado, mas também tô muito contente em ver que o quadrinho chegou em um ponto complicado e eu quero ver como eles vão resolver essa situação em Mighty Morphin 16, que é a penúltima edição da Guerra Eltariana. Mas e você que está do outro lado, qual foi sua parte favorita desse quadrinho? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder e coloca um raio pra gente saber que você ficou até o último minuto do vídeo. E não esquece também de seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram, @MegaPowerBrasil. E aproveita também para conhecer o nosso Apoia-se, que é o projeto de financiamento coletivo do Mega Power, que é uma maneira onde você pode ajudar financeiramente o Mega Power Brasil a crescer, trocar equipamento, a gente melhorar os vídeos, melhorar nosso conteúdo, porque a ideia é sempre melhorar o conteúdo para que a gente traga melhores vídeos. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo o nosso Apoia-se, onde tem um seleto grupo de heróis apoiando, como Bruno, Rafael de Paula e Rodrigo Lins. É isso, galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.